Leve esse canto pra navegar. Quanto mais força eu coloco aqui nessas cordinhas e mais esticado eu deixo esse couro, mais alto e sonoro ela toca. Não adianta falar de amor ao telefone, isso é ilusão. Você presta bem, escuta atenção. Some forever, not for better. Olha que inglês mais lindo do mundo. Olá pessoal, tá começando aqui pela TV Horizonte, Rádio América, América TV e o Vox, o nosso Culturama, um programa que fala de cultura, de arte, de muita coisa legal para você, para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Hoje a gente tem dois convidados assim maravilhosos e o papo vai fluir de uma forma assim muito artística. Eu começo com ele que tá lançando um livro sensacional. É o oitavo livro, né? Oitavo livro, esse aqui, ó. Olha esse livro, eu tava aqui agora folheando esse livro aqui, eu acabei de falar pra ele com o cuidado que foi feito, um livro tão bacana, e vou ler com a minha filha, a Lia, que ama leitura como o pai dela, e nós vamos ler esse livro maravilhoso, que é do meu amigo Roberto de Freitas, que está lançando Brum Toploft Pum. Seja bem-vindo, Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje, Bauchita, eu que agradeço o convite. Maravilha. Tô aqui até emocionado do lado de Paulinho Pedrazu. Esse é o outro convidado. A gente já tá vendo aí que para mim é um dos maiores que tem no mundo, né? Porque ele é mundial. Né? Ele saiu lá de Pedra Azul e veio parar em Belo Horizonte, e depois de Belo Horizonte ele foi pro mundo. Eu tô falando nada mais, nada menos que ele. Paulinho Pedra Azul, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. A gente sempre tem papos muito bons de fazer, né? Eu já participei de um programa seu. Sim. E agora você está retribuindo isso, participando aqui do Culturama. Seja bem-vindo, Paulinho. Prazer é todo meu, Bauchita. É um prazer estar com vocês aqui. E é o que a gente estava conversando antes, né? Se estivesse gravando no começo, já estava pronto o programa, né? É verdade. Tanta conversa que já tivemos. A resenha antes, né? A resenha de antes é boa demais. Mas um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Obrigado, Paulinho, Roberto. Vai ter música, gente. Esse programa hoje está extremamente musical e está também extremamente cultural. O Roberto, ele é escritor, contador de histórias, autor desse livro maravilhoso aqui. Né? E o Paulinho, gente, com mais de 40 anos de carreira, a gente tava conversando aqui nos bastidores, o Paulinho já falou pra mim que é 40 e quantos, Paulinho? 44 esse ano, né? O ano que vem vamos fechar os 45 já, né? 45 anos de carreira, 71 para 72 anos de vida. Que é isso? É um jovem. Graças a Deus. Vamos ver até onde vai, né? Ai, que coisa maravilhosa. Mas tá tudo bem, a saúde tá boa, né? Não. Enquanto uns tropeços na vida. Isso é patrimônio histórico, meu amigo. Isso é patrimônio histórico. Já tá tombado, inclusive. No bom sentido, né? No bom sentido, claro. Ô, Roberto, eu já começo, e temos aqui também, eu esqueci de apresentar meu fiel escudeiro, desculpa, né? Pô, falha nossa aqui, Arthur. Arthur, seja bem-vindo, meu querido. Você é imprescindível para esse programa, viu? Muito obrigado, Bauchita. É um prazer enorme estar aqui com essa lenda da música mineira e esse expoente incrível da literatura também. A gente vai ter um papo muito interessante daqui pra frente. É isso aí, Arthurzão. Fique à vontade, você comanda esse programa, eu tô aqui só de coadjuvante, você que é o cara. Vamos começar assim, gente. Eu quero, primeira coisa, Roberto, como é que surgiu essa ideia do livro Brum Toploft Pum? Menino, eu fui visitar uma amiga que mora numa casa gostosa demais, na Pampulha. Ela, inclusive, é ilustradora, Silvana Menezes. Sim. Grande ilustradora. E fiquei lá um tempinho e deixei meu carro debaixo de uma mangueira. E na hora que eu saí de lá, eu entrei dentro do carro e eu não consegui enxergar.
o para-brisa tava totalmente embarreado. Eu tô assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto tanto cocô na minha vida. Ai, que legal. Paulinho, mas tava assim, sabe assim que você não consegue enxergar? Mas o tipo do cocô é de boi, de vaca? Então, Preocupado com isso. era um cocô que eu nunca tinha visto. Meu Deus. Não consegui identificar. E olha que eu sou da roça, eu não sabia, não conhecia. E aí, menino, eu tive que passar no lava-jato e o negócio não saía. Foi um trem. Eu sei que depois eu fiquei com esse cocô na cabeça. E alguns dias depois eu falei, gente, eu vou pesquisar esse cocô pra saber de que é, né? E aí começou a surgir essa história do Brunto Ploft Pum. Que foi Brunto Ploft Pum no carro. Em cima do carro. Que legal. E é exatamente isso. É um bicho misterioso que assombra uma cidade e ninguém nunca o vê. Só vê o Brunto Ploft Pum. Você não viu quem fez aquela agada obra. toda no seu carro. Você não viu. Não vimos. interessante, E resultou nessa história. Inclusive, o livro é até dedicado a Silvana de Menezes, porque é uma grande contribuidora, né, pro ensejo. Mas foi isso, né? E na história, é um bicho que mora em cima de também de uma mangueira e que ele suja o povo todo que passa por debaixo. E ele suja a professora, suja o padre, o açougueiro, o padeiro. E o povo fica sem entender e vai, sem saber o que é, eles vão dando nomes, vão dando, falando que bicho que é e tal. E cada um descreve o bicho à sua maneira, né? Eu achei interessante você falar isso, porque isso mostra o seu poder de criação. Você, como um escritor, contador de histórias, você falou de uma situação que aconteceu com você e que você transformou numa obra de arte. É isso. Né? É isso. E isso é peculiar da sua história como escritor, como contador de histórias. Você passa a traduzir tudo, a sua vivência, o que você vive, você traduz para os seus livros, né? São quantos livros? 8, né? 8. Esse 8 livros. Esse é o oitavo. E outra, já emendo uma segunda pergunta, porque eu vou entrar também para falar com o Paulinho. Essa coisa de os seus livros, eles são específicos para criança? Como é que é para adolescente, para adulto? Como é que é o seu processo, né, criativo? São livros infantis, infanto-juvenis e juvenis, né? Legal. Esse é o seu público. É meu público. E também é o público que eu conto histórias, né? Eu faço isso já também há mais de 40 anos, né? Que eu trabalho com a... Você começou cedo com essa cara jovial sua. Oh, dó. Não vou perguntar a sua idade, sem constrangimento. Não tem problema nenhum. Não. Temos a mesma idade, inclusive. Oh, que benção. Então não revele, por favor, porque eu não quero constrangimento pra mim. Mas eu comecei contando histórias. Eu moro hoje aqui no Planalto, mas eu visito a região do Planalto há muitos anos, Sim. né? E eu trabalhava numa escolinha, que chamava Escolinha Alternativa de Ensino, que ficava ao lado do que é hoje o Parque Lagoa do Nado. Sim, eu já cantei lá. Então. Mas lá, nessa época, não era um parque ainda, né? Era um lugar de árvores, mas ainda era instituído como um parque. E eu trabalhava nessa escolinha levando as crianças para lá. E um belo dia eu falava, gente, mas eu tinha que contar uma história para esses meninos, né, aqui nesse parque. E nós vimos uma Até para chamar a atenção deles, prendê-los, né? Nós vimos uma árvore caída lá no chão. Tudo tem a ver com ave, já notei. Aí uma ave caída deve ter sido uma cagada dentro, né? Não, esse já é outra O bicho história. passou por lá cedo. E aí, aquela meninada falou, mas como é que essa árvore caiu? E não sei o quê. Aí eu comecei a contar a história de como aquela árvore caiu. E aí surgiu a primeira história, que é a árvore que caiu. Olha só, Olha isso, cara. E aí as histórias são, sim, pelo menos que eu tento, né, é buscar do nosso cotidiano, Daquilo que você tá da nossa vivendo. vivência, né, da nossa memória, das nossas bagagens, né, Perfeito. da nossa observação do mundo, né? Sim. Trazer para a literatura,
né, trazer para a história. Que legal, cara. Perfeito, Roberto. Sensacional. E assim, você também mistura sua obra literária muito com música. Como que é esse processo? Como que você faz assim para ter essa mistura tanto da literatura com a música, com o seu tambor e coisas do tipo? Eu acho que tudo que é arte é irmã, né, Paulinho? Com certeza. A música é se irmã. junta, né? Se une e E pro bem, né? Pra fazer a Graças coisa a Deus, ficar mais sim. bonita, né? Então a música embeleza a história embeleza a música, né? E é uma parceira, né? Eu tenho a minha caixa de folia. Eu posso apresentar? Né? Claro. Porque não é uma caixa de folia qualquer. É uma caixa de folia. Ela tem vida? E nome. E nome. Eu chamo ela de Sonsa. Eu chamo ela de Sonsa porque ela é uma caixa de folia de cabresto e cabresto. Olha pra sua câmera ali. Sobrenome ainda não tem, não? Não, é só o Sonsa. nome. É Sonsa porque ela faz uma sonceira. Mas Mostra a sonsa pra aquela... ela é uma caixa de folia de cabresto e a afinação dela é feita na base da pressão. É assim, quanto mais força eu coloco aqui nessas cordinhas e mais esticado eu deixo esse couro, mais alto e sonoro ela toca. Que maravilha. E pra mim, pessoas, gente, que a gente precisa apertar, tensionar e bater forte pra funcionar, é gente sonsa. Né? Então, por isso, eu chamo ela de sonsa. Muito bom isso. Porque ela faz uma muito sonceira, né? E ela não prejudica ninguém, apesar de apanhar sempre. Mas é na pressão que ela funciona. É na não pressão, isso? é na pressão. Se eu desapertar aqui, ela relaxa. Ela relaxa. Aí ela vai deitar numa Aí rede. acabou a conversa. Nós vamos ouvir a sonsa, nós queremos Daqui que a você pouquinho faça você vai um tocar som pra gente a com a sonsa. sonsa, na pressão. Mas eu vou passar a bola agora aqui pro Paulinho. Paulinho, poxa, falar de Paulinho Pedra Azul, pra mim, é chover no molhado, né? Porque Paulinho é um dos maiores artistas que Minas Gerais produz, um cara que tem uma história vasta, um talento absurdo, né? Um cara e de uma generosidade. O Paulinho, além de ser um cara grandioso na arte que ele se propõe a fazer, ele é de uma generosidade muito grande, é um cara simples, né? A gente olha para ele e vê a simplicidade. Nós estamos aqui na sua presença, eu não estou passando pano para você, você sabe disso, eu já te falei isso em outras vezes, se não falei, estou falando agora de novo. E, Paulinho, a pergunta que eu te faço é o seguinte: em que momento, né, a música passou a ser central na sua vida? Eu sei que você tem uma história da sua família e tudo, mas o que ligou? Porque, por exemplo, o Roberto falou sobre essa coisa da vivência dele, né? Da coisa dele ver as coisas e transformar isso em arte, né? Tá aqui esse livro maravilhoso que eu já agradeço ao Roberto pelo presente e minha filha vai delirar. E eu queria saber de você, como é que você falou assim, cara, é música? Bom, começar pelos meus avós, né? Que tocavam bandolim, tocavam fagote, uns instrumentos diferentes, né? Isso. E meu pai não tocava nada, né? São 11 irmãos, parece, e tinha um ou outro que tocava algum instrumento de sopro. Mas depois, com o tempo, os primos vieram a influenciar, né? Nós fomos descobrindo assim, as raízes, né, de onde a gente vinha. E começamos a descobrir também que a gente tinha essa possibilidade de criar também e tudo. Então, meu irmão mais velho ganhou o primeiro violão. Meu pai ia comprar o violão e um acordeon, para fazermos uma dupla, né? Meu pai, fiscal do Estado, trabalhava na Divisa Alegre ali, na divisa da Bahia, indo para Vitória da Conquista. Fica a 45 quilômetros da divisa de Pedra Azul. Quer dizer, Pedra Azul é super próximo à Bahia, né? E por isso essas influências, né? E meu pai trazia muita coisa, trazia disco, trazia roupa diferente e tal e tudo. Então nós fomos influenciados pelo sudoeste da Bahia ali. A música então, a música do Elomar, de Xangai, de tudo, era coisa que já estava presente na nossa vida. Já estava dentro. Tinha uma banda, ela chamava os Imborés, que era essa tribo mais falada lá da região. Ano, mais ou menos, só pra gente... Eu devia ter 10 anos, 12 anos, que foi onde a música começou a entrar na minha vida. Né, com 10, 12, 11 anos. Meu pai trazia alguns discos. Você lembra o que estava além dessa cultura da Bahia que você está falando, que né, Elomar, esses caras, o que tocava nas rádios, né? O que era sucesso, assim,
né? A Jovem Guarda tava nessa época? Já tava. Já Até tava. Beatles, Pedra Azul começou. Beatles tem um certo pezinho lá em Pedra Azul, rapaz. Que nós tínhamos uma banda que chamava The Giants. Os Gigantes. Os Gigantes. Os Gigantes. E nós tocávamos Beatles, tocávamos Help, Because, com aquela pronúncia nossa lá, de nosso jequite inglês. baiano. Jequite inglês que nós apelidamos, Jequite né? inglês. Porque tinha um da banda que era o cara que sabia falar inglês desde que nasceu. Esse cara ele falava inglês correta e correntemente. Então ele amava Beatles, ele que nos aplicou nos Beatles, né? A gente escutava algumas coisas, estava de fora e tudo, mas ele que aplicou mesmo Beatles. E nós apaixonamos, porque Beatles, o mundo inteiro apaixona. Vai ser uma eternidade. Ah, Paulinho. Né? Eu sou Beatlemaníaco. Se você tá falando de Beatles, eu sei com esse violão aí. Eu não sei se é um desafio ou se você vai lembrar. Ou alguma dos Beatles que você fala assim. Nossa Não Senhora. precisa ser até capela, pode ser até capela, não precisa nem tocar. Mas alguma que você fala assim, foi a primeira, uma das primeiras do Giants. In my life, there are Vai lá. places I remember. My life, to some have changed. Some forever, not for better. Olha que inglês mais lindo do mundo. In My Life foi uma música que eu apaixonei sem saber a versão, o que eu estava cantando. Porque na nossa banda, voltando ao carinha lá, que era o cara que sabia falar inglês, passava para nós todos a pronúncia e tudo, mas não passava a versão. Porque ele Ou tinha... seja, você não sabia o que estava cantando. ninguém sabe, só ele que sabia. Só ele. Então, na hora de interpretar, às vezes era pra sorrir e a gente tava chorando. Era pra chorar e tava sorrindo. E ele vinha reclamar aquela hora ali, é cry, rapaz. Você tá falando cry, chorar, você tá rindo. Cry, mas cry. eu falei, mas você tem que falar com a gente. Eu falei, ele não queria dar a versão, porque um dia eu comentei de uma versão que eu fiquei sabendo, eu achei, pô, Beatles é fraco pra mim. Porque as músicas eram muito simplesinhas, como são simples. Simples. Né? I Need You, por exemplo, é uma letra tão, do George Harrison, é uma letra tão simplória, mas é tão profundamente linda. Sim. Né? Que dali ele ficou com vergonha depois de falar comigo, porque eu falei com ele uma das versões, eu consegui, né, ver a tradução, e eu falei, bicho, pra Beatles tá muito pouco. E ao mesmo tempo, os Beatles, eles tinham essa coisa de ser simples, mas sofisticado para o demais, momento, né? demais. E eu acho que isso, você Demais. falou uma coisa que eu acho que eu vejo muito isso nas suas composições, no Sim, isso da sua foi forma, influência. né? Foi uma influência. Você, ao mesmo tempo que você tem uma simplicidade, né? Igual eu comecei falando sobre isso, sobre a sua carreira, você tem uma sofisticação que, com certeza, o Paulinho, por exemplo, para mim, eu acho que Festival de Jazz de Montreux, se tiver Paulinho Pedra Azul, é uma das atrações que os gringos, todo mundo vai parar para ver. A gente tenta, né? A gente tenta pelo menos jogar alguma coisa simples para ver o que funciona. Como a música é uma coisa simples, né? A somatória das notas é que são complexas. Deixa eu te fazer uma outra Apesar de pergunta, poucas, né? De 7 Paulinho. notas. Eu queria saber, e já vou te pedir para você dar o ar da graça aí de uma canção. Essa coisa de você... A sua obra é muito poética, né? Ao mesmo tempo que eu acho que ela tem uma poesia gigante, ela é sensível, né, também. E ao mesmo tempo, ela tem ela enxerga uma conexão com... Até trazendo para o Roberto um universo infantil. Sim, muito, muito, muito. Né? A minha identificação com os trabalhos de quem escreve, fazendo literatura infantil, é muito forte, porque eu também escrevi livros infantis, né? Isso, e assim, isso é legal. viraram peças de teatro, vieram musicais e tudo e tal. Eu teve uma época na minha vida que eu fiquei muito próximo da coisa da literatura infantil, infanto-juvenil, que eu escrevi coisas assim, que pela editora Lê, nós chegamos a 100 mil livros. Que legal, velho. Foi uma surpresa que ficou para trás, mas que eu quero reconquistar, eu quero retomar, porque eu adoro escrever, eu amo escrever. E é o que o Roberto falou, assim, a vida dele está dentro dos livros. E está nas entrelinhas, né? A vida, a gente está nas entrelinhas. Sim, sim. Né? Então, assim, eu exercito todos os dias, eu escrevo. Todos os dias. Todos os dias eu posto no Instagram ou no... Alguma reflexão sua? Hoje de manhã eu postei 2, pra você ter ideia. Sempre é 2, 3 poesias. E essas reflexões, elas são transformadas em canções. Exatamente. Aí, os amigos que são os melodistas, eles já falam, essa é minha. Aí,
Aí eu já coloco lá, já vou Perfeito. Paulinho Pedra Azul e fulano de tal. Perfeito. Ele fala, mas não fiz ainda. Eu falei, mas é sua. Você falou que é sua, agora essa responsabilidade é sua. Vou cada começar música- a perceber esse tipo de coisa. Aliás, eu não sei nem se eu te sigo no Instagram, vou passar a te seguir, porque eu quero seguir. também falar, essa é minha. Às vezes as pessoas se identificam pelo fato de eu ter coragem de falar não só de mim, mas os tantos de mim que existem do meu coração, né? Os amigos e tal, falar de namoradas, ex, foi e tal, futuro, filhos, netos, aqui agora, né? Netos, 2 netos lindos, Tá com 2 netos agora? gêmeos, né? Que lindo. 7 anos de idade, Francisco e Olívia. Então, o nome que eu queria colocar no meu filho acabou indo pro meu neto. Né? Que maravilha. Francisco. E neto, você sabe que você não tem compromisso de criar, você pode estragar, né? Não, mas é Isso é tranquilo. maravilhoso. Apesar eu fico um pouco mais distante deles, mas me chamam de Vozu. Vozu? Né? Vozu. Azul, né? Porque é azul. né? Azul, Vozu, é. E aí eu fico um pouco distante até pra não estragar, porque eu estrago. Estraga. Tomar cuidado, eu estrago mesmo. Aqui, mas Você não sabe. você não estraga os nossos ouvidos? Canta uma canção Mas- dessa época aí pra nós, essa que tem a ver. Dessa época é uma que as pessoas adoram cantar, que chamam de BenTV, né? Que é o Jardim da Fantasia. Que na verdade não é o BenTV, é Eu Vi Você, bem que eu vi você andar por um jardim em flor e tal, né? Maravilha. Mas eu tinha 16 anos quando fiz essa música, 17 anos. Maravilha. 16, 17. Foi a primeira decepção amorosa. Né? E virou um Decepção no bom hino. sentido. E virou um Todo hino. mundo, e as pessoas- Todos nós, né? Não é? Ô, gente, eu tenho o privilégio de ter Paulinho Pedra Azul e Roberto de Freitas aqui no Culturama. Vambora. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Eita! E Paulinho, Você vê que ela é muito infantil, né? É um desenho, né? Tem um sentimento de perder uma namoradinha, a primeira namorada da minha vida. Ela sabe a história, ela fala que é mentira porque ela não acredita até hoje. Mas perfeito. E pegando esse gancho, Pura até porque a demais. gente estava comentando das suas origens, do Jequitinhonha, gostaria de fazer um pedido, que tem uma música sua que eu sou apaixonado. E já que eu tô aqui frente a frente contigo, eu queria ter o prazer de escutar ela, que é Jequitinhonha. Você poderia dar uma Nossa palhinha Senhora. pra gente, por gentileza? o Jequitinhonha é uma música do Leri Faria e Paulinho Assunção. Mas como a gente canta antes deles, né? Na época que eles gravaram, a música passa a ser nossa, né? Igual o cantar do Godofredo Guedes, que as pessoas falam, canta aquela música sua, eu canto. Mas do Godofredo Guedes, parece que é sua, então é minha também. Mas... Você ponderou. Todo mundo conhece aqui, ó. O Arthur falou, é a sua. Então. Jequitinhonha, braço de mar, leva esse canto pra navegar. Traz do garimpo pedra que brilha mais que a luz do luar. É linda, não é? Bom Linda demais. Bom demais. Olha, você vê que, como que é a simplicidade e a sofisticação. Porque você vê, é simples e ao mesmo tempo sofisticado. Essa mistura me atrai muito. Porque ao mesmo tempo que eu gosto dessa coisa, né, do artista, da dificuldade que é, por exemplo, eu cito uma coisa que é interessante. Eu recebi uma época um convite do Barral, produtor, Barral, baixista. Ele me convidou para fazer um disco. E esse disco, 40 anos do Clube da Esquina. O Clube da Esquina estava fazendo 40 anos. E aí, cara, eu vindo do rock, do blues, né? Por exemplo, primeiro som que eu ouvi era o heavy metal, era o rock pesado. Eu falei, cara, não tem a ver comigo, Barral. Ele falou assim, cara, tem. E eu tinha um pouco de aversão, porque tudo que a gente não conhece, a gente coloca às vezes como resistente pra gente
Vamos fazer. E aí o Barral começou a me apresentar e eu comecei a fazer um laboratório dessa coisa toda, desse disco. E aí comecei a ouvir, cara, muita coisa do Clube da Esquina. Não só o Milton, Beto e Lô, mas Toninho e Tadeu, Celso Adolfo, todo mundo, né? Você. E eu comecei a ouvir. E aí o que me chamou a atenção é exatamente isso que eu tô te falando. Da sofisticação e da simplicidade. Essa união dos dois e que dá essa grandeza que é o movimento do Clube da Esquina, que gerou esses grandes artistas, esses monstros sagrados. E ali, cara, eu falo hoje, com a maturidade que eu tenho, eu até me emociono de falar isso, porque minha filha de 16 anos, ela ama esse CD, ela pede toda vez para ouvir. Ou seja, é uma música que passa de geração a geração. temporal, né? E influenciou tanta gente, tantas gerações. gente. Né? E vai continuar influenciando muito, né? Quer dizer, chegar ao ponto de influenciar. Eu acredito, eu estava conversando com o Beto Guedes sobre isso, com o Beto. A gente almoça pelo menos 2 vezes por semana juntos, lá no Sorriso, no restaurante do Sorriso. Posso falar propaganda aqui? Porque o restaurante Pode. São 43 pratos, assim, que indiscutivelmente Vou lá. é o bicho. Tem que ir lá. E eu falando, eu falei, Beto, você acha que o Paul McCartney, os Beatles, os 4, você acha que eles não já escutaram o Clube da Esquina? Claro, Já tinha escutado o Clube da Esquina há muito tempo? Claro. Ele falou, de jeito nenhum, você tá louco, o que é isso? Eu falei, Beto, você não sabe o poder que a música tem. Não cheguei a falar do Clube de Esquina, não. A música. A música em Né? geral. A música em A geral. arte, né? E falei, olha o poder. A música vai para lugares que a gente não faz ideia. É verdade. Né? Assim, as parcerias, por exemplo, você faz uma parceria com uma pessoa desconhecida, né, de um americano, você coloca uma letra numa música, de repente alguém chega para você e fala, olha, escutei uma música sua lá em Lisboa, fulano tal tocou, eu falei, música minha? Qual foi? Tal, eu falei, é uma letra que eu coloquei numa música do americano e não sei o quê. Então a música ela tem esse leque, né? E você falando, só para me completar aqui, você falando essa coisa do simples sofisticado, a primeira pessoa que eu ouvi falar essa expressão, que eu acho bacana demais, foi o Kiko Ferreira. O Kiko, Gênio. Kiko é gênio. O Kiko um dia comentando sobre um disco lá, falando alguma crítica lá, até falou, esse disco é simples e sofisticado ao mesmo tempo. Eu achei bacana isso, porque é a forma que você acha de falar da simplicidade, sem sofisticar, e vice-versa. E o Kiko Né? é um cara que tem muita história, já faço um convite aqui para trazer o Kiko Ferreira aqui, que é um cara Ferreira. conhecedor Conhecedor. de arte, de tudo, muito bom. E falar em arte, uma pergunta que eu faço primeiro para o Roberto, a arte pode ajudar a formar leitores e ouvintes mais sensíveis? A sua arte, ela contribui para isso, para formar pessoas mais sensíveis, né? A gente está falando que você lida com uma geração que está começando a conhecer a vida em geral, né? Nós estamos aqui com pessoas, não vou falar velhas, mas nós estamos aqui com pessoas experientes. Você tem uma experiência, você tem uma maturidade, né? Assim como o Paulinho, o Arthur é mais novo. Se juntar os 4, dá uma idadezinha boa. Dá. Eu queria saber isso, né? A sua arte, né? Ela pode ajudar a formar leitores e, no caso do Paulinho, também ouvintes mais sensíveis, né? Desse mundo que a gente vive de caos, de muita... Não tenha dúvidas, Bauchita. Não tenha dúvidas. Não só sensíveis, mas pessoas ativas, dinâmicas, pessoas que tenham a visão, o pensamento, posicionamento, né? Eu hoje tenho, às vezes, a experiência de encontrar pessoas com 30 e tantos anos que me escutaram quando eram crianças. E aí eu me assusto, gente, como assim? E que levo filho para me escutar. Né? Isso é lindo demais. Eu tinha um personagem, eu fiquei durante muitos anos contando histórias em teatro em Belo Horizonte. Aos domingos, a gente tinha um projeto chamado Domingo Pé de Cachimbo. Então, a gente tinha um público que nos acompanhava e tal. E eu tinha um personagem que contava essa história, que era o Bicho Serelepe. O Bicho Serelepe, ele tinha uma
uma corcunda. e assim, a criançada era fissurada no bicho serelepe. Então, até hoje, eu andando na rua, lá o bicho serelepe. Então, assim, não tenha dúvidas. Pessoas que escutam histórias desde criança, que ouvem, que leem, que admiram música, são pessoas que serão sensíveis para sempre. Não tem outro caminho para humanizar se não for através da arte, sabe? A arte traz essa sensibilidade necessária, vital, para que a gente possa ter um mundo melhor, sabe? É a arte, não tenha dúvida. E Roberto, qual que é o desafio assim que você vê que nesse momento que você está fazendo literatura é para um público infantil que já está nascendo com o celular na mão, cheio de estímulo visual? Então, qual que é a dificuldade que você sente ou que você enxerga para produzir esse conteúdo literário justamente para essa geração que vem vindo, que já nasce sabendo fazer tudo no celular? Não tem diferença dessa geração para as gerações anteriores quando você clica o botãozinho da imaginação. Quando você fala assim, era uma vez... Eles largam... Essa frase, era uma vez... É mágica. É mágica. Eles largam o que for. Eles largam não só celular, videogame, bola, e sentam e apaziguam. Eles vão para uma outra respiração, para um outro batimento cardíaco e se entregam para a imaginação. Então fica aí a dica também pro pai que tá em casa, pra mãe que tá em casa, que às vezes tirar a criança ali do celular para poder, às vezes, contar uma história, ter uma dinâmica diferente, que a gente tá vendo que isso é pro crescimento, pro desenvolvimento da criança é fundamental, né? Eu vou te dizer mais uma coisinha, completando isso. Você quer estabelecer um laço de afeto, um vínculo para todo sempre com a criança que você tá ali, sendo pai dela, sendo tio dela, sendo professor dela. Conta uma história para ela. Conta. Porque quando um adulto conta uma história para uma criança, ali estabelece um canal de sabe assim, desobstruído de amor, sabe assim, que não se rompe jamais. A gente lembra, né, com muito carinho de todos os adultos que tiraram um tempinho deles, né, para nos contar a história quando a gente era criança, né? E isso continua acontecendo. Então assim, você quer ser importante para essa criança? Conta uma história, lê um livro para essa criança. Aí pronto, acabou. Vai ser pra sempre. A minha filha, particularmente, a mais nova, né? A mais velha já tem o costume, por conta da escola mesmo, né? Ela tá fazendo marketing, a mais velha, ela é obrigada a ler, né? Então, mas a pequena, eu e minha esposa, a gente costuma sempre fazer com que ela tenha essa prática. Né, desde pequeno, desde os 2 anos de idade a gente já faz, e ela já tem uma biblioteca, ela ganha livros, né? Então quando ela ganha um livro, a minha esposa, por exemplo, compra livros e tudo, por isso que eu falei para você que esse livro aqui vai ser um momento até na hora de ir dormir, de acordar, para tirar, porque isso que o Arthur falou é muito importante. As pessoas hoje estão, principalmente as crianças, os jovens, elas têm muito dessa coisa de tela. É o estímulo, né? O estímulo, né? Minha filha já acorda, posso ver televisão? A mãe dela tem os horários certinhos, né? A gente sempre procura não deixar muito tela, porque tela é um negócio perigoso. E quando tem um livro, isso que você falou é importantíssimo, o tal da imaginação, porque cada um, se a gente começar a ler o seu livro aqui, eu vou ter uma imaginação, o Arthur vai ter outra, o Paulinho vai ter outra, você vai ter outra. Ou seja, você já pensou se a gente coisa mais democrática. A arte é subjetivo, né? Você já pensou se a gente tivesse a capacidade, que eu acho que até poderia ter na modernidade hoje, da gente visualizar cada pensamento, cada estímulo que acontece com cada um, e não só na literatura, mas também na música, né, na arte em geral. Isso seria maravilhoso, porque cada um reage de um jeito. Ilustrar isso que você está dizendo, quando a gente conta uma história, a gente, ainda mais não sendo uma história com livro, uma história só contada, a gente está ali dando um roteiro de um filme. É como se fosse isso.
E a criança tá vendo o filme na cabeça. Na cabeça dela. Aí quando eu conto lá na história, uma casa feita de doces, né? Cada um tem uma casa feita de doce. Com os doces que mais gosta. Exato. Né? Na minha, por exemplo, vai ter cajuzinho. Na sua pode ter Maria Amora, que na minha não vai ter. Né? Então, A dele um brigadeiro. Cada um, Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. E estimula a interatividade, E a mesmo que não seja, criatividade. mesmo que a criança não esteja ali falando, ela tá imaginando, então isso estimula demais da conta. Com certeza. É bonito E demais. desdobra em várias outras histórias, né? Vocês contam história porque você escutou, né? Sem dúvida. Aí você cria a coragem, aquela coragem consciente, né? A gente só Sempre conta porque isso. acumula, né? Aí tinha uma menina que trabalhou em casa, queria um agente, de uma certa forma, né? Assim, e era da família, com certeza, tudo. Celina, nossa, ela contava história demais pra gente. Dormia, fingia que tava com sono, só para ir pra cama mais cedo, pra escutar ela contar. Porque 8 irmãos, então ela tinha que contar história pra vários, né? E acaba que influencia isso até no seu processo de composição. Tudo. Histórias que tudo você faz parte. escuta, Exatamente. né? Porque, por exemplo, o Roberto falou uma coisa que eu achei interessante no processo criativo dele, né? Que é da vivência das coisas, por exemplo, como surgiu o Brum Toploft Pum, que foi do cocô que caiu no carro dele, entendeu? Isso surgiu uma arte. Né? Às vezes de um momento de dificuldade, às vezes de um... Às vezes de uma bosta. Nossa. Literalmente, literalmente, né? E com você também tem isso, né? Você tá falando dessa moça que contava histórias pra você. Surgiu alguma composição sua de alguma história que ela contou? Com certeza, vários. Mostra esse é o último disco, né? Esse disco é interessante, assim, porque esse disco ele é duplo. São 40 músicas comemorando meus 40 anos de carreira. E eu, como não tinha grana na época, não tinha projeto de lei, não tinha nada e tal, eu falei, eu vou pegar meu lado B e vou remasterizar. Então o que eu legal. fiz? Peguei 40 músicas, fora o Jardim da Fantasia, que entrou aí, porque ela São 40 músicas aqui. 40 músicas remasterizadas pelo Ricardinho Sheib da Bemol. Sim, E mais Ricardinho. uma remasterização, assim, de altíssimo nível que ele fez. Parece que tudo mudou dentro da Bemol com isso aí. Aí eu peguei o quê? As parcerias com quem? Com Toninho Horta, Juarez Moreira, Giovanni de Oliveira. A moçada do instrumental de São Paulo daqui, onde eu vivia, que eu morei 15 anos em São Paulo, né? Geraldinho Alvarenga. Geraldinho Alvarenga, os parceiros... O Gilvan. Gilvan. O nosso saudoso Célio Balona. Balona, que são pessoas assim ligadas ao jazz, ligadas à música instrumental, né? Então eu peguei essas coisas meio jazzísticas aí dentro. Eu sou Juarez. jazz. Juarez. Fizemos músicas lindas, né? Foram gravadas aí, ele regravou. Beto Lopes. Beto Lopes. Que né? legal, cara. Que Tem bacana. uma parceria com o Beto Lopes, que chama Cachoeira do Ribeiro, que é onde eles passavam as férias dele quando eles eram crianças. O Beto, Ele que é um ensina, dos né? maiores que eu conheço. Ah, aí ele é demais. de Ele é demais. instrumentista, Sabe tudo. compositor, toca E os tudo, arranjos né? todos assim, muito ousados, sabe? Tem neném na bateria aí, olha, tem baterista aí, tá todo mundo aí. De neném, que é o chefe. O chefe, geral, né, da gangue. né? Até o que tá começando a aprender, tá todo mundo tocando esse disco. Eu achei interessante, porque eu reuni muita informação para mim na época, que parecia ousadia. Eu tava chegando em São Paulo, tinha gravado meus 3 primeiros discos lá, uma música romântica, uma música simples, como você falou. Então esse disco tem um singela. apanhado de toda a sua carreira. Da minha carreira do lado B, das músicas que não tocam, que ninguém viu falar. É porque tem essa coisa, né? assim- O povo fala assim, Paulinho Pedra Azul, BenTV. BenTV, o BenTV ganhou de todo mundo. Ganhou. E detalhe que Tudo a bem. música nem chama BenTV, né? Mas o que acontece? Ela foi a única que entrou aí, porque ela reclamou, não, eu quero estar nessa também. Então você vai ser a única, tá? Que vai entrar aqui. Eu achei interessante porque quando eu pedi pro Paulinho tocar uma canção, a primeira canção que ele tocou foi BenTV, né? Eu tava até falando no Culturama passado com o Marcos Catarino, irmão do Vanderly, que esteve aqui, maravilhoso, Meu parceiro, artista. fizemos uma música aí juntos aí. Ele fez um clipe. E eu dessa falava com Catarina sobre isso, né? Porque, por exemplo, o Marcelo Camelo, dos Los Hermanos, as pessoas sempre que ia entrevistar ele, falava sobre Ana Júlia. E chegou um ponto de que a Ana Júlia era a versão, porque, cara, a banda tem mais do que a Ana Júlia, né? A prova de que não que você não tem um carinho com a música que te fez ser conhecido mundialmente. Exatamente. Né? Mas Nossa. o Paulinho Pedra Azul não se resume apenas a BenTV. Tá aqui a prova de que, né? Outros você- BenTVs, né? Tem Todos outros, os né? BenTVs Todos os estão BenTVs aqui. estão aí. E assim,
Você Com é vários um parceiros. compositor de mão cheia. Você sabe mais ou menos catalogadas quantas canções suas tem, assim, mais ou menos de cabeça? Eu acho que 1000, por exemplo, um número certo. A menos um pouquinho a mais, mas 1000, porque são mais de 50 parceiros também, né? Eu era no início da minha carreira, os 3 primeiros discos, você vê que ou eu gravava música pronta, de quem me inspirou e tal e tudo, né? Quem me influenciou. Você era um intérprete, né? Eu era mais intérprete, mas eu gravei nesses 3 primeiros discos, eu gravei coisas minhas, música e letra minha. Que eu fazia, eu era tímido pra caramba, morria de medo de mostrar minhas músicas. Sério? Eu morria de medo de mostrar minhas músicas e tinha medo de falar com alguém que eu ia colocar uma letra na melodia de alguém, porque na parceria eu sou letrista, eu adoro escrever. E depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu encontrei quem? Os instrumentistas. Sim, Né? os Juarez. melhores, né? Os Eu maiores. falo isso que é fundamental a gente ter. Até me perguntaram, fizeram uma matéria comigo no pessoal do Hoje em Dia, um amigo meu, ele perguntou pra mim o que você traz assim de legado, de tanta coisa que você fez. Eu falo, cara, o maior ouro que eu tenho foi ter me relacionado com os melhores músicos, instrumentistas, compositores que eu tive. Pô, eu tive o privilégio de gravar canções do Chico Amaral. Sim, Chiquinho, sim. que é um poeta pra nós. Pode crer. Eu tive Mário Castelo comigo, saudoso Mário Castelo, Alexandre Lopes. E vivendo amizade Giló. também. E teve amizade. Que amizade, Você acabou né? aprofundando mais na figura da pessoa, né? Exato. Porque você A gente- conhecia a pessoa, você parceiro dele, sem aprofundar com a família. Quantas- Almoçar lá na casa do cara, jantar, tomar a café. minha amizade, por exemplo, com o Mário Castelo Bacana era demais. tão grande que o Mário, ele chegava ao ponto de me xingar várias vezes no palco, a gente passando o som com aquela voz de taquara rachada dele, ele levantava, abaixa! E me xingava, entendeu? Usava um palavrão impronunciável aqui, mas é um cara que, assim, eu tive... Carinhosíssimo, carinhosíssimo. De um Dócil. talento. E dócil, bruto e dócil ao mesmo tempo. Tocou com todo mundo, tocou com Elis, né? Um cara que tem uma bagagem. Hoje, graças a Deus, aliás, um dos caras que quando eu falei que ia gravar com você, que a gente ia estar aqui fazendo o Culturama, e ele falou assim, cara, fala com o Paulinho o tanto que eu sou apaixonado por ele, né? Pela música, pela grandiosidade que ele é, que é o nosso querido Gilberto Diniz. Gilózinho. Que ama você, fala... Figura. Que é um cara que é um exímio cozinheiro hoje. Hoje é mestre também. E tá voltando a tocar, a produzir e tudo isso. Ô, Paulinho, vamos ouvir mais? Por favor. Vamos ver se você fala. Sem abusar e já abusando. Você falando de rock, falando dessas coisas todas, eu vou cantar um pedacinho do rock aqui e depois vocês vão me falar dessa música. O que vocês acham, de onde, se vocês ouviram, né? Um pedacinho só, tá? Só pra ver. É um rock meio pop. Não alimento amor por telefone. Isto é ilusão. Não adianta falar de amor ao telefone. Isto é ilusão. Pra que tanto telefonema? Se o homem inventou o avião pra você chegar mais rápido ao meu coração. É um rock pop, né? De quem que é? Opa, caramba. Jota Quest? Gravou no disco. No disco de 2000, que chama Oxigênio. Ah, sim. Tocou Oxigênio e tocou essa música que chama Telefone. Telefone. E a letra é minha, parceria com o Flauzino. Sim. É só pra lembrar, assim, pra você ver o que a música é capaz de fazer. Olha isso. O Flauzino teve um dia lá em casa, eu lançando um livrinho de poesia e tal, e ele lendo lá dentro de casa mesmo, parou em uma e falou assim: essa aqui é minha, viu? Eu falei, o que é? Olha aí. Olha os caras, velho. Funciona! Olha os caras, entra na casa do cara, entra no Instagram, tem essa aqui é minha. Essa aqui é minha, Tá Telefone. perdendo tempo, hein, Bauchita? Aí tudo bem, eu falei, ué, você gostou? Ele falou, gostei. Então sumiu. Passou uma semana depois, falou, ó, fiz a música. Aí ele passou mais um tempo, ele falou, vamos gravar. Eu falei, você tá brincando. Você vai vamos gravar. Gravaram, essa música tocou, e volta e meia eu toco ela nos shows. Não, Assim, e o pessoal canta. privilégio pra eles terem uma canção Nossa, sua. não, mas eu fiquei tão feliz com isso, porque aí você falou um negócio da minha música, do Jardim da Fantasia para Telefone, é uma distância Distância muito, gigante. muito grande aí. Assim, Música né? simples, né? Super Quantos simples. acordes?
É simples. Ele percebeu que tinha que ser simples também na letra. O Rogério é de uma sensibilidade muito grande. Demais. Né? Aí Ele foi... é... E essa música me ajudou a pagar um único apartamento que eu tinha. Ô, glória. Um pequenininho e tal, e tudo, mas o dinheirinho chegou e eu paguei. Graças falei, a Deus. Falei isso com eles, vamos fazer mais uma, porque foi o único disco do Jota Quest que passou de 1 milhão de cópias. Sim. E minha música estava lá. Falei, se vocês não fizerem mais outra música comigo, não gravar outra música comigo, vocês Eu nunca quero mais, pagar outro apartamento. nunca mais vocês vão vender 1 milhão de cópias. O bicho faz uma praga. Para o outro foi 700, depois 400, aí a praga chegou. Eu falei, vamos fazer. Tem que fazer. Vou fazer outra pra você passar de 1 milhão. Oh, meu Deus. Fiquei brincando com ela. Telefone. É. Ô, Roberto, eu vou abusar de você também, meu querido. Eu vou querer que você conte uma história, né? Você é um contador de história, usando, claro, né, o seu instrumento, a nossa querida... Como é que ela chama mesmo? Sonsa. Eu quero que você faça aí uma paródia, o que você quiser, velho. O programa é seu. Então, assim, contar uma história, assim, não dá não, Não, porque é muito grande. Só um... Tem uma história que eu gosto muito, que a criançada pede muito pra que eu conte, que é a história de Dundum Sererê. Você conhece Dundum Sererê? Dundum Sererê? Dundum Sererê. Não. Que é primo do Bichudo. Conhece, Paulinho? Bichudo? Bichudo. Essa é de boa demais. Bichudo. Bichudo, que é um bicho zoiudo, Zoiudo. bocudo, cabeçudo, cabeludo, barrigudo, bundo, tudo de udo. Tem no bichudo. Na minha época, há 15 anos atrás, eu era isso aí. E o bicho tem um irmão, que é o Dundum Sererê, que é 10 vezes pior que ele. Então por aí você faz ideia. E aí conta que lá numa cidadezinha muito longe daqui, uma casinha pequenininha, morava uma mãe e uma filha. E uma noite a mãe dela falou pra ela assim: minha filha, você presta bem, escuta atenção. Amanhã é noite de sexta-feira santa. Noite de sexta-feira santa e de lua cheia. Você que gosta muito de brincar com suas coleguinhas na rua de noite, amanhã você não sai não. Amanhã você não sai não, castigue. Amanhã é noite de Dundum Sererê. E se Dundum Sererê encontrar com você, ele vai te comer. Foi só a mãe dela falar pra ela, porque ela era muito desobediente. Hoje, menina sapeca levada da beca. Podia dizer pra ela, não faz isso. Que ela fazia, sabe o quê? Fazia. Agora, se falasse com ela, minha filha, faz isso, que ela fazia, sabe o quê? Não fazia. Você conheceu essa menina? Conheci. Essa menina! E aí ela falou, nossa senhora, minha mãe falou que era pra não sair, então eu vou sair. E ela só esperou o outro dia chegar e saiu. Gente, quando ela saiu, era uma noite, uma lua cheia, mas rechonchuda de gorda, e ela tava lá, andando no meio da rua, quando de repente ela escutou um barulho assim. Ai, minha nossa senhora, que barulho que é esse? E a noite tava escura, porque uma nuvem tampou a lua, então ficou aquele breu e ela não conseguia enxergar, ela só ouvia que aquele barulho se aproximava. Aí na hora que chegou pertinho dela, ela falou assim, nossa, e ela abaixou assim, pequenininha, pra que aquele negócio não pegasse ela, e ela ficou pequenininha assim, aí ela falou assim, minha nossa senhora, me dê força e coragem, porque esse bicho tá aí que minha mãe falou, que é o tal do Dundum Sererê, ele pode até me comer, mas e antes de me comer, eu vou ver o que é que vai me comer. Me dê força e coragem que eu vou olhar, aí. Olhou. Na hora que ela olhou, sabe o que era? Era uma boca enorme, cheia de dente, aviadinho com linguão pra fora. Eu vou te comer. Não, me come não, não sei, me come agora, não sei o que. Aqui, vou na casa da minha avó, que minha avó faz um pão de queijo. Aí eu só como pão de queijo, e depois, muito pão de queijo, e depois só me come eu de sobremesa. Pão de queijo? Eu gosto. Então vamos lá. E a menina foi na frente, o bicho atrás dela, fazendo aquele barulho, chegou na casa da avó dela. Na hora que chegou na casa da avó dela, ela foi e cantou pra avó dela. Porque ela falou assim, não, minha avó gostando de mim, eu vou cantar igualzinho você canta. Eu vou cantar também. Porque minha avó, quando eu canto, ela fica toda feliz e vai abrir a porta também. E ela foi e cantou uma música mais ou menos assim. Minha vozinha, Dundum Sererê, me abre a porta, Dundum Sererê, que um bicho tamanho, Dundum
dum, sererê, quer me comer. Dum, dum. Aí a voz contou. E abriu a janela. Na hora que abriu a janela e viu lá fora quem? A menina. E atrás dela quem? O Dundum. Hoje o cabelinho da avó que tava todo arrumadinho, só vizinho. Aí ela foi, fechou a janela e falou assim: minha neta, minha netinha, dum dum serede, não abro a porta, dum dum serede. Tua mãe te dizia, dum dum serede, que esse bicho te comia, dum dum. E assim foi indo a história, que chega até na casa da mãe dela. Depois, outro dia, eu volto e acabo de contar. Porque a história é muito comprida demais da conta. Só, cara, Era só um teatral, tira-gostinho, né? Você é um cara teatral. Mas isso num palco, isso com a criançada. Prende, né? Fica bonitinho demais. É isso que eu te falo, assim, eles largam o celular, eles largam o que estiver fazendo, larga. porque a história chama pra escutar, né? Você, nós não citamos aqui, mas você é escritor, contador de história, músico e também ator, porque é uma forma de você parece que encarna um personagem. Tem um teatro, né, na sua arte. Tem um teatro, é notório. Não tem como ver as suas expressões, a forma que você faz. E o teatro contribuiu muito para o seu contexto da sua arte. Não estou errado? Não, como a gente falou, né? As artes são todas irmãs, né? Elas contribuem para que a coisa fique mais visível, mais audível, mais bonito, né? Então, assim, o teatro também faz, né, uma parceria aí com a história para as crianças ficarem, né, ligadas, né? Porque, de novo, né, nós temos, as crianças, elas têm a tela e muito estímulo, cor, movimento, né? Então, assim, se eu contar uma história sem usar essas expressões, né? Atrai, aí o cara vai enjoar. Que chato, né? Isso não acaba nunca, né? E como é que ela chama? Eu sempre esqueço. Sonsa. A sonsa contribui muito, porque aí Ela dá ela dá o molejo ali da coisa. Ela é uma né? parceira. Ela traz um Sonsa. ambiente pra história, É né? uma parceira. E agora, só um detalhe, eu também conto história para adulto. Sério? Na verdade, eu conto mais história para adulto do que para criança. Eu tenho um trabalho corporativo nas empresas, porque nós não deixamos nunca de ser criança, né? É verdade. A gente tem essa criança ainda dentro da gente e às vezes ela está muito adormecida. Ela precisa de novo. Eu acho que essa pureza, né? A gente precisa Às hoje, vezes nem sonha, principalmente, né? Às vezes de uma nós tão adultos pureza. que somos que nem sonhar mais, a gente sonha, né? E pureza. A criança sonha verdadeiramente, né? E a pureza é importante. Tem uma né? frase de uma música do Caetano Veloso que eu vi esses dias e assim, é isso. A gente era, no tempo em que eu era jovem, que eu era feliz e jovem, né? Então assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente, não sei o que é, né, que acontece, talvez pela finitude, pelo que é, né? Mas a gente vai ficando, né? verdade. A gente vai perdendo o brilho, né? Diferente da criança. A criança ainda tá ali jovem, feliz. E aí a história faz isso. A história traz de novo esse brilho da criança para esse adulto que às vezes está descrente, às vezes está, né, naquela onda da depressão, sei lá o que é. Então, assim, a história traz de novo essa... Eu tento carregar isso, por exemplo, por causa da minha avó. Morreu com 102 anos, assim, criança. A pele lisinha e ela baixinha. Assim, e tudo pra ela era alegria. Você contar pra ela uma coisa triste, ela ria. Se contar uma coisa alegre, ela ria. Então ela sempre estava pra cima, um astral. Não tá na Bíblia. Uma menina, cozinheira, adorava cozinhar, Ô, Paulinho, bordar. Não tá na Bíblia, vinde as minhas criancinhas. É verdade. E eu tenho isso, eu acho que a gente só entra pro paraíso se a gente reencontrar as crianças da gente. É porque isso, eu igual falei, é a pureza. Né? Os puros de coração, que hoje em dia... E às vezes a gente confunde pureza com ser bobo. E não é isso. Não. É ser puro de coração, né? Simples, puro de coração. Ô, gente, nós estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa. Esse é um programa para a gente fazer, repetir várias vezes, porque
tem muita história aqui, tem muita história aqui. E você também está aprendendo muito com esses caras aqui. Eu estou aprendendo. Cara, é um privilégio ter vocês aqui. Eu só quero agradecer, Roberto, a mensagem que você traz. Você é um cara que, sim, estou te conhecendo agora e já estou me encantando com a sua arte. Menino, né? Menino. Né? E vendo o Roberto tanto, Meninão. o tanto que você contribui para a leveza desse planeta, desse mundo tão caótico que a gente vive. Obrigado de coração mesmo, sincero de coração mesmo. Muito obrigado pelo presente. Esse livro maravilhoso. Que acabou de ser lançado pela editora Eis, lá no Parque Cássia Eller. E quem Maravilha. quiser adquirir, como que faz? Tem no site da editora, eis.com.br, e aí essa maravilha. Ele está disponível para adoção em escolas e tamo aí. Você tem o seu Instagram? Deixa, por favor, tem? É Roberto de Freitas, oficial. @Roberto de Freitas Oficial. Querido Paulinho Pedra Azul, meu mestre. Ô, menino, que bom estar aqui com vocês, Esse viu? livro Muito aqui, feliz, ó, obrigado por 40 tudo. canções do Paulinho. Você pode também, deixa o seu site, né? Tem o site do Paulinho, tem o Instagram. Arroba Paulinho Pedra Azul, né? Colocando Paulinho Pedra Azul, todo mundo acha tudo lá. Paulinho E Pedra Azul. todo dia eu escrevo, é raro o dia que eu não escrevo. Então isso é bom também para as pessoas me acompanharem aí, porque é um diário, né? De uma certa forma. Eu já levo 8 horas da manhã, estou sentado na mesinha lá da minha sala lá, já escrevendo. Isso então é virou um um vício. compositor de é um mão É cheia, um né, exercício, né? Falando até coisas que eu escuto dos amigos que não tem coragem de falar. Aí eu jogo lá, ele liga pra mim, você escreveu pra mim, né? A carapuça se Maravilha. Artuzão, mais um pra conta. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Um enorme prazer receber vocês aqui. Se você gostou, compartilhe, siga o nosso programa Culturama e continue com a gente aqui acompanhando pela TV Horizonte, América FM 107,1 e pelo Vox, Rede Catedral. Sua audiência faz toda a diferença. Muito obrigado a todos vocês. A gente termina com ele, Paulinho Pedra Azul, tocando pra gente. Quando era menino, eu via a lua saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção e o sonho de menino voou, voou. Que beleza. Obrigado!